Os avisos, tá bom, Marcos? Obrigado. Obrigado, Ministério de Louvor. Pode se assentar. Uma alegria a gente estar aqui hoje para celebrar o Senhor, cultuar a Ele. E nós passamos a virada. Quem passou a virada de ano aqui na igreja? Alguns não puderam, alguns passaram em casa com a família, mas nós queremos desejar a todos vocês, cada família que é representada, um feliz ano novo, um ano de 2026 muito abençoado, próspero, que o Senhor dirija e guie os nossos passos a cada dia desse ano, a cada mês. A quem diga amém? Assim seja. Glória a Deus. Alguns irmãos estão de férias, começaram as férias, estão viajando, estão descansando, outros já estão voltando, porque amanhã começa uma rotina também, alguns trabalham em empresas, em lojas, teve um recesso aí final de ano, amanhã começa também nossa nova rotina, e graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito e realizado na nossa vida. Amém? Eu quero compartilhar, irmãos, com vocês uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração, e nós vamos ler em João capítulo 14, João capítulo 14, vai ser projetado aqui também, dos versos 1 ao 6. A gente vai ler na NVT, nova versão transformadora. A partir do verso 1, diz assim: não deixem que o seu coração fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Amém? Esse texto se faz em um momento de ceia de Jesus com os discípulos, e aliás, a última ceia, né? Dos capítulos aqui de João, dos capítulos 13 ao 17, é um discurso ali de despedida de Jesus. Se você voltar um pouquinho, no capítulo 13, fala quando Jesus lava os pés dos discípulos, quando Jesus prediz a sua traição, quando Jesus prediz a negação que Pedro havia de fazer, até o capítulo 17, então, nesse momento de ceia com os discípulos, Jesus está trazendo as últimas orientações aos discípulos. E nesse versículo 14, eu creio que essa passagem também é muito conhecida de todos, quando Jesus tem essa palavra aos discípulos, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas a partir do verso 1, ele diz assim, não deixe que seu coração fique aflito. Em outra versão diz, não se turbe o vosso coração, não se turbe. E essa versão diz, não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, Jesus disse, creiam também em mim. Aflito aqui significa não se turbar, como diz a outra versão, não deixe que o seu coração fique agitado, fique sacudido, sem paz. Então Jesus traz essa orientação, não deixe que nada perturbe o coração de vocês. Jesus disse aos seus discípulos, e ele está trazendo essa palavra para a gente hoje, não se turbe o vosso coração. Às vezes nós viemos na casa do Senhor, participamos dos cultos, recebemos uma palavra, mas o nosso coração ainda fica inquieto por muitas coisas, ou ansiosos por muitas coisas. Jesus diz para nós aquietarmos o nosso coração,
não deixem que seu coração fique aflito. Ele diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Então nós precisamos aquietar o nosso coração, porque Provérbios 4:23 vai dizer assim, acima de todas as coisas, guarde seu coração. Por quê? Pois ele dirige o rumo de sua vida. O seu coração dirige o rumo da sua vida. Não é o coração, o cardio, o músculo. É o coração, as emoções, não somente as emoções, a sua psique, a sua mente. A palavra de Deus diz: guarde o seu coração, ou seja, guarde a sua mente, suas emoções, guarde aquilo que você pensa, porque isso aí vai dirigir a sua vida. E muitas das nossas decisões são tomadas, às vezes, por aquilo que está na nossa mente, por aquilo que a gente acha certo, por aquilo que está no nosso coração. E a gente começa a pensar, às vezes, certas coisas para tomar uma decisão, a gente fica indeciso, e a gente não tem uma direção, e a gente começa, não, eu vou escolher unidunitei, essa daqui. E a gente, puxa vida, não deu certo. Porque a gente não aquietou o coração, a gente não guardou, a gente ouviu vozes, a gente ouviu direções que a gente teria que tomar. Mas a gente tomou a direção errada. Tem um provérbio que diz: guarde o seu coração, e Jesus está dizendo aqui: não deixe que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Muitas das nossas decisões, irmãos, precisam ser conscientes. As nossas decisões precisam ser conscientes, mas ao mesmo tempo, elas passam por um filtro de emoções, sim ou não? E isso precisa estar em equilíbrio. A gente diz que o homem é um ser racional, mas há alguém que diga que o homem é um ser emocional. O homem é um ser racional ou um ser emocional? A gente vai dizer, é racional, porque nós pensamos, é diferente dos animais, mas a maioria das nossas decisões não é pela razão, é pela emoção. As nossas emoções, às vezes, tomam conta do nosso entendimento e nós agimos por emoções. Quando você está nervoso, nervosa, você fala o que você não deve falar e você, puxa, não podia ter falado. Faz o que não é para fazer, puxa, não podia ter feito. Mas por que fez? Por causa da emoção. Então, o ser humano também é um ser emocional e a gente precisa trazer um equilíbrio nisso aí. As nossas decisões pensadas durante a semana, todos os nossos desafios precisam estar diante do Senhor. A gente precisa colocar isso diante do Senhor. A nossa vida. Jesus diz: creiam em Deus, creiam também em mim. Não é só acreditar, eu acredito em Deus. A gente vê, às vezes, muitas entrevistas, né? Lá no Instagram, nas redes sociais. Você acredita em Deus? Ou você perguntou para alguém: você acredita em Deus? Creio, eu acredito em Deus. Não é só esse acreditar em Deus. É mais do que entender que existe um Deus todo-poderoso que rege esse universo, que criou todo esse universo. É confiar nele, é deixar, é entregar tudo nas mãos dele. Sua vida, seu coração, suas emoções. Você já emprestou alguma coisa para alguém? E depois que você emprestou, você disse assim: puxa vida, será que esse rapaz vai cuidar direitinho disso que eu emprestei? Será que ele não vai estragar? Você já emprestou alguma coisa e ficou meio temeroso? Gente, às vezes eu já emprestei algumas coisas minhas e estragam, já estragaram. Uma guitarra, pedal, eu mexo com música, então, e eles se empresta assim: poxa, me empresta. A gente fica: não empresta, meu amigo, vou te abençoar, você usa lá, aí volta quebrado, volta estragado. Acho que eu tenho uma sorte com isso. Mas a gente fica temeroso quando a gente empresta alguma coisa, né? E aí, será que vai cuidar? Puxa vida, não sei. E alguém chega assim: você emprestou? Ih, pronto. Às vezes a gente não confia, né?
Às vezes a gente tem esse tratamento com Deus. A Bíblia diz assim, entrega o seu coração. Tem umas coisas aqui, meu Deus, reservadas. Eu sei que o Senhor tem a palavra, tem a direção para a minha vida toda, mas algumas coisas eu já estou cascudo, eu sei resolver. E às vezes a gente não confia completamente, porque você já viveu tantas coisas, você já passou por tantas coisas, por todas as experiências que você já passou, agora ninguém me engana, eu sei o que eu vou fazer. E às vezes a gente toma rédea de algumas decisões da nossa vida. Mas o Senhor diz através dessa palavra, não deixe que o coração de vocês fiquem aflitos, confie em Deus, confie também em mim. A gente precisa crer e descansar em Deus, se acalmar, não ficar aflito, desesperado. O Salmo 43, verso 5 diz assim, por que está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Por quê? E todos nós, meus irmãos, em algum momento da nossa vida, ficamos prostrados por alguma situação que aconteceu na nossa vida, por uma amizade que ruiu, que se rompeu. É ou não é? Às vezes tem momentos que a gente fica longos períodos, firmes, constantes, mas em algum momento a gente dá uma queda. E o salmista diz, por que você está tão abatida, ó minha alma? Conversando consigo mesmo, conversando com os meus botões. Ô Marcos, por que você está assim, cara? Você não confia em Deus, não? Já conversou com seus botões? Eu creio que já. Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. É a nossa confiança em Deus. É o primeiro domingo de janeiro, o primeiro domingo do ano. Esse culto, nós estamos aqui, às vezes o pessoal está meio de férias ainda, mas a gente está firme aqui, ouvindo essa palavra do Senhor Jesus, que não foi somente para os discípulos, mas é uma palavra direcionada a cada um de nós. Amém? Quem pode dar um glória aí? Oh, Jesus. Quem trouxe glória aí? Você pode dar glória. Não leva de volta para casa, não. Tá bom? João, esse livro que nós lemos aqui, de 14, o verso 2 e o 3, Jesus continua dizendo assim para os discípulos, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Quem quer estar com Jesus, onde ele estiver? A pergunta é, será que nós teremos uma casa no céu, pastor? Pastor Wilson, pastor Sérgio, teremos uma casa no céu, uma morada, quem sabe um condomínio com piscina, com quadra? Que casa é essa? Que morada é essa? Às vezes tem gente que fala assim, eu não tenho uma casa própria aqui, mas um dia eu vou ter minha mansão celestial no céu. Será que nós teremos essa casa no céu? Que tamanho será essa casa? Vai depender de quem é mais santo aqui na terra ou não? Como vai ser isso? Jesus falou a respeito disso. Como é que vai ser essa casa? Alguém já se perguntou por isso? Deus tem loteamentos lá no céu, com terrenos separados e foi preparar? Será que é isso que Jesus está falando? Ele disse, eu vou preparar a morada. Na casa de meu pai há muitas moradas. Existe uma casa. E existem moradas. As moradas aqui, irmãos, ela fala de uma amplidão, ou seja, é ampla para acolher a todos. Não se refere ao nosso merecimento de estar na casa do Pai, mas da sua graça, que é infinita. Morada, a casa do Pai tem a ver com a presença dEle, aonde Ele está. Ele diz, aonde eu estiver, vocês vão estar comigo.
Então essa morada fala da presença dele. Não somente pense numa morada no céu. A gente pensa, não pensa? Ruas de ouro, muros de jaspes, como é que vai ser isso? A gente imagina isso, não é verdade? Não pense somente nessa morada do céu, não temos muita revelação a respeito disso, mas nós podemos pensar que nós somos a morada do Espírito Santo, nós somos a morada de Deus. Amém? Uma morada deu glória, uma morada deu amém. Amém? Nós somos a morada de Deus. Porque nós pensamos, ou o ser humano pensa muito em querer ir para o céu. Nós queremos ir para o céu, mas muitos não querem que o céu entre dentro da gente. Como é que é isso? Né? A gente quer ir para o céu, mas o céu precisa entrar dentro da gente. A gente quer ter essa morada, como Jesus disse, olha, vai ter morada lá. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 3,16, diz, olha, vocês não sabem que vocês são templo, habitação, morada do Espírito Santo? Nós precisamos entender isso aí. Primeiro eu preciso entender que eu sou morada. E o Espírito Santo vai habitar em mim, vai morar em mim. Muitos querem entrar no céu, mas não quer que o céu esteja dentro dele agora. O céu muitas vezes faz lembrar o quê? De uma vida eterna, não é verdade? Muitos não acreditam na vida eterna após a morte nessa terra. Muitos acreditam que a vida eterna começa depois que a pessoa morre, começa depois da morte aqui na terra, desse corpo. Mas, na verdade, a vida eterna começa em vida. Não começa depois que eu partir dessa terra e deixar esse mundo físico. A vida eterna começa enquanto eu estou vivo. 1 João 5, verso 11, 12, diz assim, e este é o testemunho, Deus nos deu a vida eterna. Quem deu a vida eterna? Deus. E essa vida está em seu Filho. Quem é o Filho de Deus? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então a vida eterna é Jesus. Se Jesus está em nós, morando em nós, fazendo morada, eu já tenho a vida eterna. E ela não começa depois que eu deixar esse corpo mortal. Como o pastor Sérgio bem disse, nós trocamos de roupa. E nós voltamos para casa. Amém por isso? Quem quer ir para o céu, diga amém. Opa, alguns disseram, alguns não. Mais uma vez, quem quer ir para o céu, diga amém. Amém. Estamos preparados para ir? Estamos prontos para ir? Se a trombeta tocar hoje, vamos para o céu ou não? Não, o negócio é meio relativo, né, irmão? Eu não sei se eu mereço. Não, ninguém merece. Ninguém merece. A gente não compra lugar no céu. A gente não dizime oferta para garantir um lugar no céu. Ninguém pode comprar um lugar no céu. Jesus disse que ele já foi preparar morada. Quem vai para lá? Aí nós vamos saber. Mas nós queremos ir para lá. Por que nós queremos ir para o céu? E se Jesus não estiver no céu? Porque se entende que Jesus está sentado à direita de Deus. Nós queremos estar no céu porque Jesus está lá. Porque Ele está nos aguardando. Nós queremos estar onde Jesus está. Amém. Por isso que nós almejamos o céu. Mas nós precisamos deixar que o céu entre em nós. Nós queremos ter a vida eterna, mas nós precisamos deixar que essa vida eterna, Jesus, comece a habitar em nós, a morar em nós. Quantos estão entendendo? Diga amém. Aqui não soprou a folha, meu tablet está com bastante problema, está apagando. Não há muitos detalhes, irmãos, sobre
essa morada no céu. O certo é a esperança de estarmos com Cristo eternamente. E o veremos face a face. Teremos um corpo incorruptível, teremos um corpo transformado, e Ele virá buscar a mim e a você. Nenhum amém, pastor Wilson. Depois querem ir para o céu. Amém! Oh, glória! Nesses 3 primeiros versos de João capítulo 14, Jesus fala de paz, de um lugar, fala de uma promessa. Mas no verso 4 e 5, Jesus fala assim para eles, para os discípulos: vocês conhecem o caminho para onde vou. E um discípulo chamado Tomé, ele diz assim: nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos conhecer o caminho? E o verso 6, Jesus diz assim: Tomé, ô Tomé, eu sou o caminho. Ele diz que ele é o caminho mostra a direção de um destino, e até chegar a esse destino, no trajeto, esse trajeto que nós temos até chegar ao destino, é que nós precisamos aprender a caminhar com Cristo, a valorizar esse trajeto, a nossa caminhada, até chegar ao fim da nossa vida terrena e estar com Cristo. Nós precisamos aprender a caminhar uns com os outros, aprender a caminhar com Cristo e a viver para Ele, e para a honra e glória dEle. Nós precisamos aprender nesse trajeto, nessa caminhada, a desfrutar da viagem, a desfrutar do processo. Nosso aprendizado, irmãos, como cristãos, está no caminho, está nesse trajeto que nós estamos caminhando. É onde nós temos os desafios, é onde nós temos as lições. Amém por isso? Para muitos, Jesus é o caminho, mas é o caminho da prosperidade financeira. Prosperidade financeira, irmãos, é desfrutar do trabalho. E desfrutar do trabalho, a Bíblia diz que é um dom, é uma bênção. Desfrutar do fruto do nosso trabalho. Eclesiastes capítulo 5, verso 19, na Nova Almeida Atualizada, diz assim: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é o quê? Dom de Deus. Tem muita gente querendo ficar rico, muito dinheiro, mas Deus dá esse dom a algumas pessoas. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, Ele deu poder para deles comer. Não é correr atrás do dinheiro. Nós desfrutamos, é um dom de Deus, desfrutamos do fruto do nosso trabalho. Há algumas pessoas que têm uma habilidade incrível de administrar, tudo que põe na mão e multiplica, prospera, às vezes mais um do que o outro. Isso é dom de Deus, é graça, é sabedoria. Mas a administração, meu filho terminou agora os estudos e ele fez administração. Eu preciso fazer um curso técnico de administração? Se possível, muito bom. Mas a administração não é só para dinheiro. A gente administra tudo na nossa vida. O pouco de dinheiro que entra, o nosso tempo. A gente administra tudo. A gente aprende a administrar as coisas no nosso dia a dia. Não é verdade? Eu penso muito sou muito detalhista em muitos aspectos. Sou muito pontual em muitas coisas. E eu penso assim, se eu preciso estar 10 horas em algum lugar, eu começo a contar de lá para cá. Se eu preciso estar 10 horas começa, eu preciso chegar 10 minutos antes. Eu começo a pensar se eu vou de ônibus, se eu vou de carro, quem vai comigo, quanto tempo vai levar, se está chovendo, eu começo, aí pronto, eu tenho que sair mais ou menos esse horário para dar um tempo hábil para mim chegar.
Se eu recebo tanto, eu preciso fazer uma planilha e pensar no que eu vou gastar. Eu preciso administrar o meu tempo também. Eu preciso ler, mas se eu ficar só... cara, não deu tempo de ler, não deu tempo de buscar, não deu tempo de orar. É administrar o tempo. Mas Deus deu uma graça muito grande a alguns homens, e o Senhor tem abençoado a muitas pessoas. Você quer ser um? Amém? Eu também. Que o Senhor nos dê sabedoria para administrar tudo que vier à nossa mão. A Bíblia diz, tudo que vier à tua mão para fazer, faça conforme as tuas forças. A grande questão é que a gente não coloca força, ânimo, empenho, administração naquilo que vem na nossa mão, e acaba a gente perdendo. O Senhor não está abençoando, a porta não está abrindo. Como é que Deus vai dar mais? Quando vier na tua mão, irmão, entenda que é uma porta que Deus está abrindo, é uma oportunidade que Deus está te dando. Diga, Senhor, me ajude a administrar isso, para que eu possa também ser abençoado e abençoar a outros. Para muitos, Jesus é o caminho da prosperidade. Para outros, Jesus é o caminho da cura. Jesus é visto somente para curar, resolver problemas de saúde. Ele vem na igreja, ele faz campanha, porque Jesus vai curar. E Jesus cura? Jesus cura? Cura. E se Jesus não curar? Ele continua sendo Deus. Aquieta o coração, porque se Ele não fizer do jeito que você está pedindo, Ele continua sendo Deus. Quem muda somos nós. Eu não vou mais na igreja. Tem muita gente que faz isso. Fora do estado do Rio, gente, tem muita gente isso. Vai na igreja, Deus não responde a oração, Deus não abençoou, Deus não curou. Eles saem da igreja, sabia? Fora do estado do Rio acontece muito isso. A gente precisa orar muito por esses irmãos. Tem muita gente que faz isso. Tem outros que vão na igreja, como eu estava falando sobre a prosperidade financeira, tem gente que vai na igreja pedindo ajuda, recebe uma orientação pastoral, ele segue, ele ora, ele busca, ele vem nos cultos, Deus abre a porta, Deus abençoa, ele sai da dívida e irmão, você não está vindo? Estou vendendo muito, a loja está abrindo sábado, domingo. Ele abandona o corpo de Cristo, a vida do corpo de Cristo, mas aí quando cai de novo ele volta. Fora do estado do Rio de Janeiro tem muita gente que faz isso. A gente precisa orar muito, irmãos, pelos irmãos aqui do estado de São Paulo, Minas. Aqui no Rio não acontece. Para muitos, Jesus é o caminho da solução de problemas. Nós podemos contar em quantas situações difíceis as pessoas se metem. É como pensar que uma mãe vai atrás do filho, catando as coisas, tudo na casa. Você deixou isso aqui jogado. Meu Deus do céu. Aí joga, guarda, limpa. Ele jogou no chão, aí limpa. A criança vai bagunçando, vai derrubando tudo. Quem jogou isso aqui? Eu não fui. Na casa de vocês não, né? Quem deixou isso aqui? Eu não fui. Aí você tem que tirar, limpar, guardar, limpar os copos. A gente limpa a cozinha, bota os copos tudo lá. Não dá 1 minuto. Os copos estão tudo fora do escorredor. Quem tomou água aqui e deixou os copos? Eu não fui. É como se a mãe ou o pai fosse atrás limpando a casa. E aí para muitos, Jesus é assim. Jesus, vim aqui te pedir porque eu fiz uma bagunça, eu fiz isso, eu falei isso, eu aprontei. Dá um jeito aí, Jesus. Me acode, me socorre. Para muitos, Jesus é o resolvedor de problemas. Mas o caminho para a salvação parece ser o último caso. Eles só querem Jesus para essa vida. E a palavra de Deus diz que se nós procurarmos o Senhor só para essa vida, só para resolver esses problemas, nós somos os mais miseráveis. Para muitos a salvação está em último caso, às vezes à beira da morte. Chama o pastor, chama um bispo, chama o padre, vai lá,
ora por ele, vê se Jesus ajeita a situação dele, para ver se ele tem um lugarzinho lá, ver se tem uma casa lá para ele lá no céu, ajuda lá, ora. Seguir o caminho, para muitos, é ser um membro de igreja. Não, eu sou membro da igreja aqui já há alguns anos, então eu estou no caminho. A igreja, irmãos, essa reunião aqui, era só um resultado da nossa vida com Cristo. Nós viemos aqui por causa de Jesus e para viver uma vida em comunhão uns com os outros. Amém? Por isso, é aqui que nós nos ajuntamos para celebrar o Senhor Jesus, mas não necessariamente os que frequentam a igreja estão no caminho, estão numa igreja, estão numa denominação, mas muitos não estão no caminho. Mas Jesus disse: eu sou o caminho. E o caminho não é um mapa, o caminho não é um método, é uma relação viva com Deus, é viver com Deus. O caminho não é aprendido apenas na mente, ele é vivido com os pés. Eu preciso andar no caminho. O caminho não é um lugar para se visitar nos domingos, é uma vida para se andar todos os dias. E eu preciso aprender. Quem quer aprender? Provérbios 14, verso 12, diz assim: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Existem muitos caminhos que ao homem parece correto. Não, é certo, é isso mesmo, mas é caminho de morte. O caminho é um dos primeiros nomes dado à fé cristã. Lá em Atos capítulo 9, verso 2, diz assim: pediu cartas para as sinagogas em Damasco. Quem pediu? Quem pediu? Paulo. O Saulo pediu cartas para as sinagogas em Damasco, solicitando que cooperasse com a prisão de todos os seguidores do caminho. Ele estava perseguindo aqueles do caminho. Não tinha uma denominação, não tinha a Palavra e Vida, não tinha a Batista, não tinha a Presbiteriana, eram os irmãos do caminho. Saulo pedia cartas para... Me dá carta aqui que eu vou lá prender essa turma. Os seguidores do caminho. O caminho do Evangelho, irmãos, é muitas vezes duro de passar, nós temos dificuldades, nós temos aflições, é um caminho estreito, mas é o caminho que nos leva à salvação. Amém? Glória a Deus. Jesus disse assim: eu sou a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, mas também eu sou a verdade. João 8,32 diz assim: então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, ou transformará. Existem verdades relativas. O que pode ser uma verdade para mim, não pode ser para o irmão, não pode ser para a irmã, mas é uma verdade minha. E tem muita gente vivendo um relativismo. Verdades que não são verdades. São só verdades aqui na minha mente. Verdade na mente do outro, que para mim é mentira. Mas Jesus disse: eu sou a verdade. E Ele disse: se vocês conhecerem a verdade, ela libertará vocês. Nós perguntamos então: como é que a gente conhece uma nota falsa? Hoje em dia está difícil, né? O pessoal está falsificando até uma nota que não é verdadeira, tem a fitinha e tudo. Mas como é que a gente conhece uma nota falsa, irmãos? Isso, conhecendo a verdadeira. Só se identifica uma nota falsa quando se conhece a nota verdadeira. E Jesus está dizendo: eu sou a verdade. Se vocês me conhecerem, vocês serão libertos. Libertos na psique. Nada vos enganará. A palavra de Deus, irmãos, ela não contém a verdade. Alguns dizem que a palavra de Deus contém a verdade. Ela não contém a verdade. Não, irmãos, não, ela não contém a verdade. Ela é a verdade. Ela é a verdade, a pura verdade, que nós precisamos conhecer, desfrutar, beber dessa fonte aqui, que é inesgotável. A palavra de Deus é o próprio Jesus.
é o Verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, verso 1 e 2 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus é o Verbo vivo. Oh, glória! O ser humano precisa ter o conhecimento da palavra. Nós precisamos, irmãos, ter o conhecimento da palavra. Se eu conhecer a palavra, está tudo bem? Está no caminho. Está no caminho. Não é por muito conhecer a palavra que muda muita coisa. Porque o diabo conhece a palavra e continua sendo diabo. É aplicar essa palavra no nosso coração. Eu ouço, eu leio, eu estudo, eu entendo, mas agora, aplicar, viver, aonde? Eu vou falar isso, vou fazer aquilo. Opa, peraí, eu tenho uma palavra a respeito disso? Há um livro muito antigo, eu não cheguei a ler esse livro, mas os pastores devem ter lido. Em seus passos, o que faria Jesus? Um livro antigo, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Na forma que você vai falar, nas decisões que você vai tomar hoje, o que Jesus faria? O que Jesus falaria? Então eu preciso aplicar essa palavra no meu coração, porque ela é a verdade. 1 Coríntios 2,14 diz assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, porque nós precisamos conhecer essa palavra, mas nós precisamos, além de tudo, ter uma revelação de Deus a respeito dela, e essa revelação se aplica na minha vida diária. E Paulo escreve em 1 Coríntios 2,14: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, essa palavra, lhes parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual, ou seja, tem a revelação do Espírito Santo, consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então nós precisamos ler e pedir ao Espírito Santo, revela essa palavra para o meu coração, para a minha vida. Essa palavra que você está ouvindo hoje, você já deve ter lido esse versículo, com certeza. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu já ouvi. E aí? Como que isso se aplica na sua vida, no dia a dia? Como isso faz parte da minha vida? Essa palavra é eterna. Lucas 21:33 diz: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Então essa palavra, irmãos, nós precisamos confiar nela. Amém? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e Ele é Jesus não é vida, Ele é a vida. Nós podemos crer, irmãos, estava pensando que nós podemos ter duas vidas. Uma é a vida que Deus nos concedeu, o fôlego de vida, a oportunidade de hoje, o milagre de hoje, porque o milagre é uma oportunidade. Você já pensou que o milagre é uma oportunidade que Deus dá? Mas é uma cura. Sim, é uma cura, mas é uma oportunidade. Para quê? Para você continuar mais um tempo da sua vida. Se você ler os milagres de Jesus, muitos foram curados, cegos foram curados, não há relatos, mas eles morreram, fato, ser humano. Mas aqueles que estavam cegos foram curados, voltaram a ver. Aqueles que não podiam andar foram curados, voltaram a andar, tiveram oportunidades para continuar ainda um tempo da sua vida. São presentes de Deus. E hoje é um presente de Deus. Hoje é um milagre que aconteceu, você acordar
pela manhã. Nós acordamos não por causa do relógio biológico somente, mas pela oportunidade que Deus nos dá. Então nós temos essa vida que Deus nos dá. E a outra vida é a vida que nós cultivamos. Se nós temos essa oportunidade hoje, o que você vai fazer da sua vida? Amanhã, o que você fará da sua vida? Então é a vida que você cultiva, do seu trabalho aqui na terra, dos seus relacionamentos. Mas Jesus disse que Ele veio nos dar uma vida abundante. Sim ou não? João, capítulo 10, verso 10, a parte B diz: mas eu vim para que tenham vida em abundância, ou uma vida abundante. Na nova versão transformadora diz: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. E a palavra vida aqui, irmãos, não é bios, biológico, bios, uma vida de recursos, de sobrevivência. Não, Jesus veio dar uma vida, e essa vida é zoe. O significado dessa vida é zoe. É a vida de Deus, é a vida eterna. E nós já falamos que Ele é a vida eterna. Jesus disse: eu vim dar a vocês uma vida eterna, uma vida plena que flui de Deus. É a vida de Deus em nós. Você quer viver a vida de Deus em você, no seu coração? Amém por isso? E diz que essa vida é abundante. O que é abundante? É aquilo que transborda, excede o necessário, que vai além do básico. Deus quer que você tenha uma vida abundante, plena, feliz, que excede só o básico, só o médio. Ele quer abençoar muito a sua vida. Ele está interessado em abençoar a sua vida. E eu sei que você está interessado em que sua vida seja abençoada e próspera, sim ou não? Jesus também. Ora, está tudo certo. Então diz Jesus: estou aqui. Eu quero essa vida abundante na minha vida. Não quero que meu coração esteja aflito. Não quero que a minha alma esteja abatida. Por mais que isso aconteça, a gente precisa respirar. Jesus, come on, vem aqui, Jesus, mexe no meu coração. O Senhor tem uma vida plena para mim, uma vida que satisfaz, e eu quero isso. Se você quer isso, irmão, está aí, Jesus está interessado nisso para você também. Mas muitos não estão enxergando isso. Não, eu vou dar o meu jeito. Não, eu errei, mas eu vou consertar. Não dá para consertar. Coloca diante de Deus, se acerta com Deus, que a gente comece esse ano de 2026 na presença de Deus. Vocês estavam pensando em alguma coisa aí, né? Olha, irmãos, que a gente comece. Vocês estão vendo muita televisão, irmãos. Ô Pai da glória, que a gente comece esse 2026 com o nosso coração na presença dEle. Quem pode aplaudir ao Senhor? Dá uma glória aí! Já estou terminando já. Ele é a vida. Para muitos irmãos, a vida é um acaso. Tem até uma musiquinha aí, né? O acaso vai, alguma coisa. A vida é um acaso. O acaso é um acontecimento que surge fora do controle. Você acha que Jesus está fora do controle? O acaso é aquilo que acontece sem intenção. Você acha que Jesus faz as coisas sem intenção? Então você não é fruto do acaso. Por favor. Você está lidando com um Deus todo-poderoso, que tudo está na palma das mãos dele. Ah, mas aconteceu isso comigo. Você acha que Jesus está manipulando as pessoas, controlando as pessoas? Marionete? Não. Você pode decidir o que você faz da sua vida. Talvez você possa estar colhendo coisas
que você plantou, que você disse, que você falou, que você escolheu. Mas a gente está aprendendo aqui nessa casa que Jesus tem uma vida plena, abundante para nos dar. Se você está querendo isso, você está no lugar certo. Que Jesus pode mudar o rumo da nossa vida, porque Ele é o caminho. Talvez você está pegando algum atalho. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Vem por mim. Eu sou a verdade. Esquece tudo que você aprendeu. Vem para mim, que eu vou te revelar através do Espírito Santo a verdade. E eu tenho uma vida plena para te dar. Muitos ainda desconhecem o porquê vieram à Terra. Eu vim, rapaz, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei para onde que eu vou depois que eu morrer. Tem muitos que pensam assim. Salmo 139, verso 13 e 14 diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Esse salmo, irmãos, é lindo demais. E esses dois versos relatam muito bem o que Jesus, o que Deus fez com cada ser humano nessa terra. Formaste, teceste, a cor dos olhos, tudo em você. O Papai do céu preparou tudo lá no ventre da sua mãe. Não é quando você nasceu, Jesus disse assim: agora, o que vamos fazer com esse Marcos da Rosa que nasceu aqui? Não, ele tinha um plano antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, e igualmente cada um de nós aqui. Jesus foi intencional em te colocar nesse mundo. Nenhum amém. Quem pode dar glória? Deus foi intencional, irmãos, em colocar você no mundo. Se você não vibrar com isso, ô Senhor, nós não viemos por acaso, nós não somos obra do acaso. Jesus foi intencional. Intencional por quê? Nós somos propósito de Deus. Todos nós estamos aqui nessa terra por um propósito. Qual, irmão? Qual é o propósito da minha vida? Há muitos propósitos, mas o primeiro é glorificar a Deus. E no seu dia a dia, na sua caminhada, dia após dia, mês após mês, ano após ano, Deus vai revelando ao seu coração, à sua vida, o propósito que Ele tem para você. Mas você precisa buscar nele. Você precisa buscar em Deus. O mal que a gente quer é que alguém chegue para a gente e diga: eis que eu te digo, eu vou te falar, vou te revelar. É bom isso, irmãos, é maravilhoso. Quando Deus traz uma palavra, revela algo para nós, nos direciona e nós entendemos que é de Deus. Mas nós precisamos ir à fonte, buscar nele, buscar dele orientação para a nossa vida. Se você vai trocar de carro, se você vai mudar de casa, se você vai mudar de bairro, se você vai para outra cidade, para outro país. As pessoas podem fazer isso sem Deus, as pessoas podem fazer muitas coisas sem Deus, por isso que quebram a cara. Mas nós que entendemos isso, nós precisamos buscar em Deus. Deus, eu quero trocar de carro. Deus vai falar: pode trocar. Ou Deus, agora não. E Ele vai te dar sabedoria, através da sua esposa, do seu esposo, vai te orientar. Falei, realmente, não é a hora. Deus vai te orientar, irmãos, e nós precisamos buscar isso em Deus. Jesus veio restaurar a comunhão com Deus e o fez se entregando no Calvário por nós. Ele quer receber cada um de nós naquele dia, na presença dEle. E o último verso, o Ministério de Louvor pode subir, o verso 6, ele diz assim: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Note que Jesus diz assim: ninguém pode ir. Não, ele disse: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. E essa é uma exclusividade graciosa de Deus. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a ponte, ele é o caminho.
A declaração de Jesus, ninguém vem ao Pai senão por mim, elimina qualquer outro caminho proposto para chegar ao céu. Então não existe, irmãos, outro caminho para chegar ao céu. Tem que ser através de Jesus. Ele é o caminho. Não, mas e se Deus quisesse? Não, se Deus quisesse, Ele falaria outra coisa. Mas Ele deixou explícito: ninguém vem ao Pai senão por mim. O acesso que nós temos é através dele. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim: pois há um só caminho e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Glória a Deus por isso. Você pode ficar feliz por isso? Glória a Jesus. Quando alguém tenta ir a Deus, irmãos, por outros meios, por outros caminhos, faz-se disso uma desonra ao Senhor Jesus, porque Ele é a porta da salvação. Na minha infância, nós tínhamos um vinil, bolachão vinil, né? E tinha o Trio Alexandre. Quem lembra do Trio Alexandre? Não deixa eu ficar sozinho aqui, não. O PH lembra do Trio Alexandre. Não lembra, pastor? Pastor Wilson. Trio Alexandre. Tinha um hino que era a porta da salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está, mas a porta que Deus abre, ela não pode fechar. A porta da salvação está aberta. Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida, Ele é a vida. Um dia essa porta vai fechar, irmãos, e não haverá mais quem possa entrar por ela. O caminho chama para uma decisão. Você pode fazer um solinho, irmão, fica tranquilo. O caminho chama para uma decisão. E a gente precisa decidir. O ser humano precisa decidir. Que vida que você quer levar? Você quer direcionar, dirigir a sua vida sozinho? Ou se realmente você entende que precisa de Deus? A verdade chama para um arrependimento. Seguir a Jesus envolve arrependimento. Há quem diga assim: eu não me arrependo de nada na minha vida. Eu vivi, aproveitei a vida, fiz isso, fiz aquilo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então a verdade chama para um arrependimento. E a vida? A vida chama para uma entrega total. Entregar tudo, irmãos. Nosso coração, nossa vida, nossas decisões. Não sei se já planejou seu janeiro, seu fevereiro. Você já pensou no seu aniversário para esse ano, o que você vai fazer, que festa que você vai dar, qual o tema da sua festa? No aniversário do seu filho, vai cair tal dia. A gente pensa nisso durante o ano, né? A gente senta, conversa com o esposo, com a esposa, com o filho. A gente começa já a colocar algumas coisas no papel. A gente já sentou com Jesus sozinho e disse: Senhor, eu tenho muitos planos, mas o que o Senhor quer para a minha vida esse ano? Às vezes nós vivemos um dia após o outro, com a mesma rotina. Acorda no mesmo horário, vai dormir no mesmo horário, vai falar com as mesmas pessoas. Mas o hoje é um milagre. O hoje é uma oportunidade. Uma oportunidade de a gente viver uma vida melhor, diferente da de ontem. Porque Deus é um Deus de novidades, de coisas novas. Às vezes você está cansado de ser um frequentador de igreja.
Você só vem nos domingos, você vem de 15 dias. Você quer viver uma vida diferente esse ano, a partir desse ano? A gente sabe que esse mundo, irmãos, há quem diga que esse mundo daqui para frente é só para trás. Daqui para frente é só para trás, não vai melhorar não. Não dá para a gente colocar nossa esperança num governo. Por mais que isso possa acontecer, algumas mudanças e melhorar um pouquinho para a gente sabe que a gente não fica toda a vida nessa terra. A gente precisa pensar na morada celeste. A gente precisa começar a nossa vida eterna aqui na terra. E saber que a gente não pode ficar apegado, agarrado às coisas materiais. Porque se a gente pensa, não, eu vou viver mais uns 30, 40 anos. Você sabe disso? O pastor pregou um dia desse aí, né? Quem pode aumentar 1 centímetro, 1 milímetro aí na sua vida? Ninguém. A nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida é um presente de Deus. O que faremos com os minutos, com as horas do dia que vivemos? A vida chama para uma entrega total. Quem anda no caminho e vive na verdade, experimenta uma vida que o mundo não pode dar. Jesus, ele é o caminho que se anda. Ele é a verdade que se crê. E ele é a vida que se recebe. Você quer receber a vida de Jesus na sua vida? Você quer levantar as duas mãos assim como... Eu me rendo, Jesus. Eu me rendo, eu me entrego. Estou cansado de mim. Estou cansado de viver uma vida conforme eu estou pensando que é. Mas não é. Não está legal. Não vou te chamar para vir aqui na frente, mas se você quiser viver uma vida diferente esse ano com Jesus, se você quiser ficar de pé no seu lugar, você pode fazer isso. É um sinal de Jesus. Estou a fim de viver uma vida diferente esse ano. Quero de verdade, porque o Senhor que vem me dar uma vida abundante, e essa é a vida que eu quero. Eu encontrei uma vida plena, uma vida que satisfaz. Me surpreenda, Jesus, esse ano. Põe a mão sobre o seu coração, vamos orar. Que essa palavra gere ainda mais durante essa semana no seu coração. Quando você acordar amanhã cedo, você acordar com essa palavra de Jesus que foi aos discípulos, que foi direcionada a Tomé, que essa palavra ressoe amanhã cedo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É o caminho que você precisa andar, é a verdade que vai libertar você, é a vida plena e abundante que Jesus quer te dar. Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Eis aqui a nossa vida, nosso coração, nós nos entregamos a Ti. Que o Espírito Santo revele a cada um de nós Tua verdade a cada dia da nossa vida. Essa foi a porção do dia para nós. Talvez seja a porção da semana. Que a gente viva essa vida plena que o Senhor tem para nós, Deus. Mude, Jesus, tudo que precisa ser mudado no nosso coração. Nós oramos intencionalmente. Muda, Senhor, nossa mente, nossa forma de pensar, nossa forma de agir, de reagir, Senhor. Que ao falarmos, seja palavras do Senhor Jesus na nossa boca, as nossas decisões, que o Senhor possa, Senhor, guiar, direcionar os nossos passos, a nossa casa, a criação dos filhos, o trabalho, quem tem empresa. Tenhamos, ó Deus, um direcionamento do céu. Que esse ano seja um ano diferente, Pai. Que esse ano seja um ano que o Senhor tenha realmente, o Espírito Santo tenha realmente uma oportunidade
de mudar aquilo que precisa mudar na nossa vida, no nosso coração, de dentro para fora. A gente está tentando mudar muitas coisas na nossa vida, na nossa casa, nas nossas atitudes, mas a gente não consegue. Cada tentativa é uma frustração às vezes. Tenhamos paz no nosso coração, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia no seu Filho Jesus Cristo. Nós entregamos a Ti a nossa vida, consagramos a nossa vida nessa noite a Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor, vamos adorá-lo com mais um cântico.